Pessoal, boa noite. O pastor Marcos, mais uma vez, nos deu a oportunidade de podermos falar novamente, de mais um livro da palavra, da nossa verdade. E eu espero que vocês entendam a mensagem que Deus vai tentar nos passar. E nós vamos falar hoje sobre o profeta Amós. É um livro que nós podemos hoje comparar com o dia de hoje, que nós estamos vivendo hoje, todas as situações que estão se passando no nosso país. Parece que o livro de Amós foi escrito agora, começo do ano, mas a gente vai poder ver na introdução, o autor do livro é Amós, cujo nome quer dizer carregando fardos. Esse fardo seria aquilo que ele, como escolhido no meio do povo, Deus botou no coração dele para ele poder falar com o povo, do Reino do Norte, do Reino do Sul, que estavam vivendo uma vida totalmente desordenada. E nós podemos ver assim, Amós era pastor de gado, colhedor de figos silvestres, Parece até que sou eu, É uma pessoa que está lá, ninguém, de repente Deus fala assim, vem cá, quero falar contigo. O livro foi escrito por volta de 740 a.C. Foi chamado por Deus há 2 anos antes do grande terremoto. Período esse que quem era o rei era Uzias, do reinado de Judá. Amós nasceu em Tecoa, perto de Belém, no sul, em Judá, no Reino do Sul. Os versículos chaves são Amós 4,12. Portanto, assim te farei, ó Israel. O porquê isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E Amós 5,24. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. É aquele rio que nunca se cessa. É aquele rio que ele corre, para quem sabe alguma coisa de agricultura, é aquela água que nunca seca, O livro ele se divide em 3 partes. O juízo contra as nações, que está no capítulo 1 e 2 de Amós. O juízo contra Israel, que está no capítulo 3 a 9 e 10. E a restauração de Israel, 9 e 11. A gente pode ver, em algumas palavras rápidas, o resumo do livro de Amós escreve contra a injustiça social. Eu acho que nada mais é do que a gente vive hoje, A injustiça social. Os poderosos querem cada vez mais massacrar quem está abaixo, se enriquecer cada vez mais e que os pobres sejam mais pobres. Naquela época, eles queriam massacrar tanto as pessoas para que elas se voltassem a ser escravas, pudessem ser vendidas como escravas. Existe um versículo, em Gênesis, se eu não me engano, 26, que diz, o Deus deu autoridade ao homem sobre a terra, sobre o mar, sobre os animais, sobre as aves. Só. Acabou. Hoje o homem, ele quer ter poder, autoridade sobre o outro homem. É por isso que nós vivemos o mundo que vivemos hoje, e é por isso que lá naquele tempo, já em Amós, acontecia o que aconteceu. Porque o ser humano hoje, ele nunca está satisfeito com nada que tem. Ele sempre quer mais, e mais, e mais. O você ter é pecado? Não é. A maneira pela qual você vai conseguir aquilo pode se tornar um pecado. E o juízo de Deus pode vir sobre você. Então, nós vamos entender aqui. Amós escreve contra a injustiça social. Neste livro, observamos principalmente o anúncio do juízo de Deus contra as nações do Reino do Norte, que era Israel. O comportamento ímpio desses, a sua resistência à palavra de Deus e aos profetas, fez com que a ira do Senhor acendesse e julgasse suas ações. Amós começa a profetizar contra as nações inimigas, depois contra Judá. Porém, o foco maior era Israel, as 10 tribos.
Amós foi chamado para levar uma mensagem bem direta para o Reino do Norte. Esse Reino do Norte vivia um período de grande prosperidade econômica. Por causa disso, eles achavam que isso era sinal de que Deus estava abençoando a vida deles e que, por isso, eles estariam livres de qualquer condenação. Às vezes nós estamos na igreja e nós falamos, pô, domingo de manhã, domingo à noite eu venho na igreja, nunca esqueci de trazer meu dízimo, mas eu estou em dia com Deus. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: Deus, quando nos olha, Ele não nos olha pelo aquilo que temos, nem o que somos. Ele está interessado em nossos corações. Para isso, tantos profetas, Ele foi pegar um cara do campo. Por que Ele não usou alguém daqui? Tanta gente legal, por que Ele foi ungir Davi rei? Tomava conta de ovelhas, um garotinho, né? E tantas outras que a gente pode ver. Por quê? Aqueles que se achavam, eu sou o cara, para Deus você, infelizmente, não é. Deus, Ele quer ver a humildade. A palavra diz que a humildade é a maior virtude do ser humano. Ele quer ver o que você tem no seu coração, o que você pode passar para as outras pessoas, se você está atento, principalmente, ao chamado dEle. Porque Ele tem chamado para todos nós. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir o que Ele tem para nos falar? Será que nós estamos dispostos a nos pôr à disposição dEle para fazer aquilo que Ele quer fazer conosco? Todos nós temos uma história. Será que nós queremos alterar isso, botar um capítulo ou outro a mais, tentar consertar alguma coisa? A gente pode entender o seguinte: tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Se Ele escreveu, porque foi o melhor, porque é perfeito. Nós, seres humanos, às vezes, sempre achamos que podemos dar um jeitinho. É geralmente nesse jeitinho que nós caímos. Porque nós saímos do plano perfeito, que é o plano dEle. É aquilo que Ele fez para nós, aquilo que Ele idealizou para a nossa família, né? Nós temos aqui pessoas casadas, chefes de família, e nós podemos dizer o seguinte: você, pai, você é o sacerdote da tua casa, você é o representante de Deus na sua casa, porque o seu filho, quando te olha, ele não está vendo Deus, mas ele está vendo você como figura de Deus. Você é o representante de Deus na tua casa. Você é a autoridade na tua casa. Você vai levar o seu filho a Deus. Você vai levar o seu filho a conhecer a verdade. Você vai levar o seu filho a não se envolver com tantos entretenimentos que o mundo tem nos passado hoje. E nós vemos que muitas pessoas têm se deixado se levar, têm se distraído com coisas que não é do agrado de Deus, não está na palavra. Existe aqui um versículo 3:3 de Amós que diz: poderão andar dois juntos se não houver acordo? Porque se nós não estivermos em concordância com a palavra, jamais poderemos andar em acordo com Deus, jamais poderemos andar em acordo com a verdade. Então nós temos que prestar bem atenção nos planos que Ele tem para nós, a história. Vamos parar, vamos ouvir o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, porque Ele fala com qualquer um. Pode ser o maior delinquente que você conheça, Ele vai falar contigo, porque nós estamos vivendo dias maus, e nós temos que estar sempre atento à palavra de Deus. Eu, assim, não tem nada a ver, mas eu vou falar com vocês. Às vezes tem pessoas que não sabem. Na França, nós estamos falando de país de primeiro mundo, não estamos falando de Brasil. A França é um país de primeiro mundo, onde semana passada foi liberado a pedofilia. O que é a pedofilia? É uma pessoa de mais idade poder ter relações íntimas com pessoas de 11 anos, 12 anos,
no nosso país ainda é crime, por enquanto, ainda é crime. Na Itália, país de primeiro mundo, se seu filho nasce bonitão, né? 9 meses, caraca, bonitão, passou-se 4 dias de nascido, você não está se agradando dele mais, pode matar ele, também não é crime. Itália, nós estamos falando de país de primeiro mundo. Aqui no nosso país, fala-se aborto e tantas outras coisas, né? E nós temos que estar atentos a essas coisas, nunca se desviar do que Deus está falando nos nossos ouvidos, nunca sairmos do foco, tá? Ele nos mostra 5 visões sobre a invasão à Síria, que estava prestes a acontecer. No capítulo 7, de 1 a 3, a visão de gafanhotos. No capítulo 7, de 4 a 6, o fogo devorava a terra. No capítulo 7, de 7 a 11, vê um prumo para medir Israel. Que prumo é esse? Se eu não me engano, foi o André que falou já sobre isso aqui, o equilíbrio. O prumo nada mais é que o equilíbrio. Devemos ser pessoas equilibradas, devemos dosar as coisas, porque nem para mais, nem para menos, porque às vezes as pessoas se perdem, se deixam levar por situações que poderiam ser evitadas, tá? Mas se você se envolver naquilo ali, sem você ter um equilíbrio realmente das coisas, você pode se deixar se levar por aquilo, e você pode se perder no meio do caminho. Então, esse prumo de Israel aí, é que o povo lá, eles queriam só cada vez mais, e se encontravam cada vez mais massacrando a classe desprivilegiada, a classe mais pobre, assim como acontece hoje conosco, né? As pessoas querem mais, sem olhar para baixo. Esse não é o plano de Deus para nós, seres humanos, criaturas dele, filhos dele, tá? Deus, quando nos dá alguma coisa, Ele nos dá com a intenção daquilo que você vai repartir, você vai compartilhar aquilo, porque a palavra diz, pedis e pedis mal e não recebeis, por quê? Porque às vezes eu quero o quê? Eu quero um carrão para me poder ir para a praia. Será que domingo eu vou estar aqui? Lógico que não, vou estar na praia, né? Pegando um solzinho, né? Eu tenho um iate, vou ficar fazendo o quê aqui domingo? Podendo estar no mar pescando, né? Então, às vezes, Deus não te concede aquilo que você está te pedindo, aí você acha que Ele é ruim. Não, porque Ele vê além de nós. Nós conseguimos ver daqui para ali, Ele vê o infinito. Ele é alfa e ômega, é início e fim. Então, Ele sabe todos os nossos anseios, Ele sabe os desejos dos nossos corações e sabe aonde a gente pode escorregar, aonde a gente pode cair. Então, às vezes, quando Ele não te dá alguma coisa, Ele está zelando por você. Ele está zelando pelo teu bem, está zelando pela tua casa, está zelando pela estrutura da sua família. No capítulo 8, tem a visão de um cesto com frutas maduras, mostrando que aquela nação já estava pronta para ser destruída. Quando a gente olha para um pé de árvore, né, e você vê lá frutas maduras, você chega lá, ou você colhe, ou ela cai, ela se estraga. E essas frutas que ele diz aqui, amadureceu, sem ter, ninguém ter aproveitado isso, sem ter conseguido produzir outras coisas. Então, aquele cesto ali, aquele de frutos, a qual ele fala a Amós, é que aquele cesto de frutos estava pronto para ser jogado fora, ser descartado, porque eram frutos que não estavam condizendo com aquilo que ele desejava, com aquilo que ele queria. No capítulo 9, ele vê o Senhor. A vocação de Amós era a origem humilde. Ele mesmo diz, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido de gado e faço colheita de figos silvestres. Mas, Senhor, me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetiza a Israel, o meu povo. Podemos ver Jesus
na pessoa de Amós, o profeta que tinha origem humilde. Jesus também teve uma origem humilde, da mesma forma que Amós. Em Marcos 6, de 1 a 3, nós podemos ver: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem este e estas coisas? Que sabedoria e estar que lhe foi dada, e como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judá e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Amós também encontrou oposição, assim como Jesus. Ele, quando começou a falar, todos se maravilharam. Por quê? Todos viram o que naquela pessoa? É um doutor, né? Alguém que se especializou, que estudou muito. Quando eles lembraram quem era Jesus, a linhagem dele, de onde ele tinha vindo, filho de carpinteiro, as pessoas passaram a não acreditar mais nele. Assim como houve Amós. Amós, quando ele é retirado lá do serviço dele de cuidar de gados e traz para falar a profetas, a reis, as pessoas olham: eu sou o rei, quem é você para falar comigo? Quem é você para dizer que sabe mais do que eu? Quem é você para dizer que Deus está te usando? Se ele vai usar alguém, a mim que sou o rei, você é ninguém, né? Mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus, né, todo mundo esperava, né, que viesse num jatinho, num Rolls Royce. Ele veio em uma mula, se apresentou nascendo, né, numa manjedouro, num estábulo, quando teria que se nascer, sei lá, num dos melhores hospitais do nosso país. Então as pessoas julgam muito pelaquilo que você é, pelo aquilo que você tem. Ninguém consegue enxergar, olhar o teu coração. As pessoas olham: você conhece o João? Não conheço o João. Aquele que tem uma BMW. Ah, o da BMW eu conheço. Ele conhece a BMW, o João não. Você conhece a Dona Maria? Dona Maria, aquela cabelo louro? Não estou me lembrando. Ela é doutora. Ah, a doutora eu conheço. Então as pessoas querem te olhar pelo que você tem, não por aquilo que você é. E Jesus, quando nos olha, ele nos olha aquilo que temos dentro de nós, ele olha para dentro do nosso coração. Quando ele escolheu Amós, ele viu em Amós um coração comprometido, porque Deus ia passar uma missão. E se ele não quisesse? Não, tudo bem, o senhor quer que eu vá lá, mas eu não estou afim, não vou, né? Mas ele sabia: Amós, meu filho, meu servo, eu vou falar com ele, e ele vai estar pronto a cumprir o propósito que eu vou botar no coração dele, a mensagem que eu vou passar para ele, para que ele venha falar pelo meu povo de Israel, porque estão se perdendo. Eles viviam um momento de muita fartura, um momento econômico maravilhoso, um momento onde também, na guerra, eles eram o número 1, eles eram, como os Estados Unidos, material bélico, estavam em primeiro lugar. Então isso lhe deu muita confiança, né? Deus está me aprovando, porque eu tenho uma empresa, que eu tenho um carro, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Aí eu te pergunto: você está olhando para baixo? Você está vendo, quando você está em cima, lá no caso, os reis estavam olhando para os seus servos, estavam olhando para o seu povo. Você, quando é dono de alguma coisa, você está olhando para os seus funcionários, para as pessoas que te ajudam a enriquecer a cada dia. Você está se compadecendo com a vida deles, com as situações deles. Você está preocupado em melhorar alguma coisa na vida deles, ajudarem eles em alguma coisa. Essa era a ideia de
Jesus com o povo, só que o povo se desviou do foco. Que lições podemos extrair desse livro? Podemos cair no mesmo erro de Israel, achando que porque somos povo de Deus, estamos isentos de responsabilidade. Pelo contrário, conhecemos a palavra, a nossa responsabilidade é maior. O povo de Israel era um povo muito próspero, mas insensíveis à desgraça dos seus irmãos, daqueles que estivessem em situações sociais diferentes da deles. Muitas vezes somos assim também. Para Deus, pelo contrário, quanto mais privilégio temos, maior é a nossa responsabilidade que temos em relação a outras pessoas. Na lei de Moisés, os levíticos, quando alguém do povo pecava, podia apresentar para ter perdão dos seus pecados um animal pequeno, como uma ovelha, mas quando era alguém importante, como príncipes e sacerdotes que pecava, não podia ser um cordeirinho, tinha que ser um boi. Isso significa que a responsabilidade faz com que o peso do pecado seja muito maior, porque o exemplo que estamos dando, se não for bom, vai causar muito mais estragos. Quando uma pessoa desconhecida peca, muitas pessoas nem ficam sabendo, a maioria das pessoas não ficam sabendo. Mas quando uma pessoa que está em destaque, uma pessoa como o profeta aqui, como vamos trazer para o mundo de hoje, um pastor, um bispo, ele quando peca, o estrago dele é muito maior nas almas que estão debaixo da liderança dele. Porque você, quando está aqui na frente, você é um pastor, é um homem de Deus, você é uma pessoa ungida, a tua responsabilidade é muito grande em passar a verdade, em passar Jesus às outras pessoas. Porque se você fizer de maneira errônea, você pode causar um estrago na vida daquela pessoa, você pode destruir gerações, porque quando você passa para mim errado, eu vou passar para o meu filho errado, e meu filho vai passar para os meus netos errado. Isso se torna um estrago muito grande. Hoje, nós vemos no mundo de hoje, os pais passando coisas totalmente erradas para os filhos, foram coisas que foram passadas para eles, e eles não se atentaram a procurar, a investigar sobre aquilo. Será que realmente isso é verdade? Não está me fazendo bem. Será que eu devo passar isso para o meu filho? Será que eu devo me aprofundar nesse assunto primeiro, antes de passar para alguém? Senão eu posso estar passando a coisa errada. É como um médico, se ele passar um remédio errado, ele pode te matar, ele pode te cegar, ele pode te aleijar, sei lá, 1000 coisas, né? Porque olha a responsabilidade de um médico, né? Salvar vidas. Então, quando ele erra, tá? Ele pode causar coisas muito ruins na vida das pessoas. Então, quanto mais privilégios você tem, mais responsabilidade você tem, mais você tem que se atentar a o que você vai falar, o que você vai fazer. Será que é aquilo que Deus planejou? Será que é aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração? Será que realmente é aquilo que eu devo falar? Então, Amós, ele se preocupou com isso, em ouvir a palavra, ouvir o que Deus queria dele, para ele não falhar na missão ao qual Deus confiou a ele. Tá? Ele tinha tantos doutores naquela época, e Deus não viu no coração de nenhum deles capacidade de entender aquilo que Deus queria. Por quê? Eles estavam intertidos com outras coisas, estavam intertidos com o que o mundo teria a nos oferecer. Eu posso dizer para você o seguinte: o mundo, ele tem um colorido muito bonito, ele tem coisas que ele pode te oferecer que vão ser prazeres momentâneos, mas vão ser prejuízos que vão durar muito tempo. É como se você fosse em um banco e pegasse um empréstimo. Você resolveu o teu problema naquele momento,
Mas quantos anos você leva para pagar aquilo ali? Quanto tempo você vai penar com aquilo ali? Então nós temos que estar atento, muito atento. Jesus falou sobre isso no Evangelho de Mateus, Mateus 25, de 31 a 46, que ele diz, né, que você não cuidou dos meus pequeninos, né? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber, né? Tive nu, não me vestiste. Quando estava preso, não me visitaste. Aí eles perguntam, mas quando foi que eu te vi, Jesus? Através dos meus pequeninos. Jesus, às vezes, manda pessoas, assim, a nossa direção, para saber aonde está nosso coração. De repente, uma pessoa chega para você, estou com fome. Tem como você pagar um salgado para mim? Tem como você pagar um prato de comida para mim? Pagar um pão para mim? Às vezes, eu já ouvi, né? Vai trabalhar, vagabundo. Né? Pô, o que eu tenho é meu, o que eu tenho é muito pouco para mim, o que eu tenho foi porque eu trabalhei, vai trabalhar. E a palavra diz, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você, aquele pouco, um pão que custa 50 centavos, sei lá, 60 centavos, você não tem coragem, se você tiver muito menos, você vai ter coragem de abrir a mão ao teu próximo, de ajudar o teu próximo. Então, esse livro de Amós fala tudo sobre isso, sobre nós estarmos sempre prontos para entender, ouvir e partilhar os nossos bens, partilhar a palavra dele. Eu tenho aprendido, assim, um pouco da palavra e tenho tentado levar eu e minha esposa na sala de aula com turma de casados, de pais, e agora eu tenho me preocupado. Eu pedi a Deus que eu queria mais. E o mais que Ele me deu foi isso aqui. Poder estar de frente, estar com vocês, poder falar um pouco daquilo que eu estou aprendendo, partilhar com vocês um pouco daquilo que Ele tem falado ao meu coração. E podemos ver aqui, a nossa responsabilidade é maior que os não cristãos. Nós carregamos uma Bíblia embaixo do braço e se dizemos crente. Eu tenho a mania de dizer, crente em quê? Você pode ser crente em muita coisa. Você pode ser crente, sei lá, em coisa ruim, coisa boa. Eu sou crente, eu acredito na palavra, eu acredito na verdade, eu acredito em Jesus. Eu acredito naquele que se fez maldição na cruz, para que hoje eu estivesse aqui, desfrutando desse momento, desfrutando da minha família, desfrutando do meu casamento. É nisso que eu acredito. Acredito naquele sangue que foi derramado, que me lavou, me purificou. Aí você diz, pô, mas você não tem mais pecado? Tenho, lógico, todos nós. A perfeição, só lá com Ele, quando estivermos lá junto dEle. Nós vamos, aí sim, ter um corpo glorificado. Vamos poder desfrutar realmente daquilo que Ele planejou para nós. Aqui no momento, nós temos que brigar a cada dia para nós não fugirmos do foco, não fugirmos da presença de Deus. Não podemos deixar que o mundo fale mais forte aos nossos corações. A palavra diz, buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe que nós temos necessidade de repente, pagar um aluguel, que nós temos necessidade de comparecer ao Guanabara, que nós temos necessidade de pagar uma conta de luz. Ele sabe de tudo isso. E Ele vai providenciar tudo isso para nós. Como? Abrimos o coração para Ele e dizendo, estou pronto, vem, né? Eu te quero, eu não aguento mais, cheguei no meu limite, daqui para frente, só o Senhor.
Porque, às vezes, o ser humano, ele é teimoso. Não, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Ele quebra a cara a primeira, a segunda, a 10ª, milésima, e quando ele não aguenta mais, ele se achega a Deus. Quando, na verdade, tudo isso poderia ser evitado. Logo, Senhor, Tu és o meu Criador, Tu sabes de todas as minhas necessidades, Tu sabes de todas as minhas aflições, o Senhor esquadrinha o meu coração, o Senhor sabe de cada necessidade da minha casa, da minha família, de tudo aquilo que eu preciso, as necessidades dos meus filhos. Eu, como líder, como sacerdote, tenho a obrigação de pôr o pão na mesa. Ele sabe disso tudo. Mas nós temos a mania de dizer, eu posso fazer isso. Deixa ele para coisas mais sérias. Jesus, ele se importa com os mínimos detalhes. Os mínimos. Nós podemos ver a passagem, né, dos lírios do campo, né, dos pássaros. O pássaro compra comida onde? Né? E tantas outras coisas. O Jardim do Éden, aonde tinha supermercado? Mas tudo aquilo foi criado para quê? Para já a futura geração dele, Adão. Depois ele viu a necessidade do homem não estar só. Botou Eva lá com ele. Ele sabe de cada necessidade nossa. Então não precisamos nos preocupar com nada. Só devemos entregar todo o controle de nossas vidas na mão dele. Não, Jesus, olha só, isso aqui deixa comigo, isso aqui eu sou bom. Não se preocupa só com aquela parte ali. Você só vai ser bom em alguma coisa o dia que você deixar ele tomar o controle da tua vida. Você vai ser bom. Que enquanto você achar que pode, que é bom, infelizmente, você vai estar escorregando e quebrando a cara. Deixa ele tomar a direção da tua vida, deixa ele tomar a direção da tua casa, deixa ele tomar a direção dos seus negócios, da sua família, tudo. Senhor, de hoje em diante, a minha casa, a minha vida, o que sou, o que tenho, tudo isso vai ser regido pelo Senhor. Tudo isso vai ser regido, Teu Espírito Santo falando ao meu coração. Eu estou pronto para ouvir a Tua voz. E tudo vai se tornar mais fácil. Eu estou te falando por experiência própria. Eu já fui cabeça dura, já quebrei muita cara, já deixei de ouvir a minha esposa e, né, o homem, sou macho, né? Sou o cara, pô. E muitas das vezes quebrei a cara por não ouvir a minha esposa. Nós dizemos que a mulher no mundo tem um sexto sentido. Ela não tem sexto sentido. Ela tem um radar dado por Deus, que ela consegue captar as coisas mais rápido do que nós homens. Nós fomos postos como guerreiro. Ela é o radar, né? Quem é militar aqui sabe que o radar vai captar e manda a tropa para lá combater. Quem vai captar é ela, e ela vai nos falar para nós ir lá nos combater. E nós vamos ver um fato aqui interessante. Quem abriga o pecado caminha para a ruína. Podemos ser ricos, poderosos, mas para Deus isso não quer dizer nada. Se abrigarmos o pecado na nossa vida, é certo que colheremos o seu preço. A história passada não pode substituir o compromisso moral e espiritual do presente. Eu sou crente há tantos anos, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu sei a Bíblia. Você continua praticando? Você continua deixando Deus falar contigo? Porque o tempo de igreja, o tempo de crente, não quer dizer nada não. Porque às vezes essa certeza no teu coração, essa maneira de você falar, eu sei, eu sou o cara, isso pode te atrapalhar. Nós temos que estar sempre reciclado. Nós vemos hoje
né? Vamos dar o exemplo aqui. É muita coragem do nosso pastor Luiz, do nosso pastor Marco, do pastor Mário da nossa igreja, sentar para ouvir eu falar, uma outra pessoa falar, quando eles sabem milhões de vezes mais do que eu, né? Mas às vezes essa palavra que você traz, às vezes é uma palavra que você tem que escutar. Às vezes é um recado que Deus quer te dar, é alguma coisa que Ele quer tocar no teu coração, tá? Então, assim, essa oportunidade que o pastor nos dá de falarmos alguma coisa aqui na frente para a igreja dele, eu vejo como Jesus, diante de tantas pessoas, foi pegar uma pessoa do campo para poder falar. Quer dizer, o pastor Marcos, ele foi lá, pô, Nilton, ó, você vai pregar. Eu não vou te enganar, as pernas tremem, tá? A boca fica seca, você fica nervoso, mas eu quero cumprir com aquilo que Deus falou o meu coração, que tenho certeza que falou o coração dele, senão ele não faria isso que ele faz hoje, deixar os ministros da casa dar uma palavra às ovelhas dele, que pertencem a ele, assim como eu sou também. É muita responsabilidade que ele tem, quando ele está em cima desse altar, para passar uma palavra para nós. Porque, de repente, aquilo, se ele como pastor passar uma palavra errada para a gente, ele pode causar muitos danos, muitos estragos. Então, eu me sinto aqui no momento, como Amós, um cara que, lá do nada, né? E hoje tenho a oportunidade de poder falar alguma coisa para vocês. O fato de você ser cheio do Espírito Santo ontem, não hesita você de ser cheio do Espírito Santo hoje. Porque a cada dia nós temos que nos renovar. Renovar na palavra, no conhecimento, nos renovar no relacionamento com Deus. Porque se nós voltarmos lá atrás, Jesus, né, quando vai pregar amanhã, o que ele fazia? À noite, enquanto os seus discípulos dormiam, ele ia falar com quem? Com o Pai. O Pai passava todo o histórico para ele, para no dia seguinte, ele falava o quê? Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Mas para me fazer a vontade do Pai, o que eu tenho que fazer? Tenho que ouvi-lo. Se eu não ouvir, eu nunca vou fazer a vontade do Pai, né? Então você vê, Jesus fez isso para nos ensinar que devemos estar sempre atentos para ouvir a voz do Pai, para que não venhamos nos desviar do caminho, não venhamos a sair do foco. O fato de você ter sido bênção ontem, não hesita você de ser bênção hoje. Hoje é o tempo de você andar com Deus, de ter luz para os que estão na escuridão. Esta mesma nação abençoada no passado estava sendo infiel a Deus, atrás do seu juízo sobre ela. Nós temos aqui uma passagem interessante na Bíblia, está em Amós, capítulo 4, de 1 a 3, onde diz: as mulheres de Samaria chegaram a ser chamadas por Deus como vacas de Bazã, pois, para continuarem a viver em luxo, ensinavam seus maridos a desfrutar e a oprimir os de condições humildes. Quanto é aquele negócio? Hoje eu quero um anel de diamante, né? Amanhã eu quero um cordão de diamante, amanhã eu quero outra coisa, amanhã eu quero outra coisa. E aquele negócio, você vai meter a mão na carteira, uma hora vai zerar. O que é que ela falava? Você não tem os seus servos? Cobra mais imposto, tira mais deles. Parece até que a gente está vendo alguma coisa no nosso estado, né? Então, o que acontece? Mas aí, para ficar mais claro, né, para as mulheres, isso é Deus que está falando, para as mulheres não achar que... A cidade de Bazã era uma região fértil,
onde as ovelhas e os gados passavam nos campos fartos. Os animais para sacrifícios cultuais eram criados ali para engordar e não tinham noção de sua morte, que poderia ser a qualquer instante. Assim eram compradas as mulheres israelitas de Samaria. O que ele quis dizer com isso aqui? A cidade de Bazã era uma cidade onde o campo era muito próspero. Então, os sacerdotes criavam ali as ovelhas, os gados, porque a engorda ali era mais rápida. Então, quer dizer, para a ovelha e para os bois, né, era uma fartura, né, posso comer à vontade. Mas mal sabiam elas que aquilo ali é para quando elas fossem sacrificadas, elas estivessem bonitas, saudáveis, tivessem gordas. Assim eram as mulheres, insaciáveis, cada vez mais, não sabendo que aquilo ali levariam a elas o quê? A morte, a perca da salvação, né? Iriam levar elas ali o quê? Ao se afastar da palavra, a se afastar de Deus. Elas não entendiam que elas estavam oprimindo cada vez mais o povo, fazendo o marido oprimir cada vez mais o povo, para tirar ainda o pouco que existia na mão do povo, para que ela se saciasse, né? Só que ela não sabia que aquilo ali levaria a ela à morte, levaria a ela à não salvação, levaria a ela ao inferno, né? Então, por isso que Deus fala dessa cidade, Bazã, né? Se a sua confissão de fé não muda a sua conduta com Deus e com os outros, ela não agrada a Deus. Eu sou crente, eu acredito em Deus, eu confio na palavra, mas, assim como o nosso pastor fala, se eu tomar uma fechada no trânsito, o que eu faço? Eu bato no carro dele de propósito, dou uma fechada nele, xingo ele, o que eu faço? Né? Se uma pessoa pisa no meu pé, o que eu devo fazer? Dar um bico na canela dela? Se eu acredito, passei a acreditar em Deus, passei a acreditar na verdade, eu tenho que saber o seguinte: a todo momento, Satanás vai me testar. Ele sabe aonde é o nosso ponto fraco. Ele vai nos testar ali. Nós temos que estar sempre pronto, acreditar, ter certeza daquilo que nós somos em Cristo. Por quê? Toda vez que vier a tempestade ela nunca fica, ela passa, né? O cristão é a mesma coisa. Ele não mora no deserto. Eles rodaram por 40 anos, mas não moraram no deserto. Rodaram pela desobediência. Mas, geralmente, nós passamos por algum deserto. Mas nós, filhos de Deus, co-herdeiro do trono, nós nunca fazemos morada no deserto. Por quê? Porque Deus sempre tem o melhor para a gente, né? Deus sempre tem aquilo que foi planejado para nós, sempre é o melhor. Então, quando você passa por um deserto, a gente não pode blasfemar, desacreditar, perder a fé, porque toda vez que você passa por um deserto, toda vez que você ganha uma batalha, aquilo ali eu vejo como Deus está te preparando para você ensinar outras pessoas. Olha só, isso aí que você está passando, eu já passei por isso. Ó, o caminho é esse. Tu vai por aqui. Não vai por aqui não, que eu tentei por aqui, quebrei a cara. Vai por aqui, ó, que é mais fácil. Você vai conseguir. Pode ter certeza. Acredita em Deus. Então eu acho o seguinte, que toda vez que você tem um deserto, que você passa por uma guerra, você sai mais forte dela e você sai com aprendizagem para passar para outros que possam passar pela mesma guerra que você passou. Então, Deus faz isso para que você vai fazer o quê? Compartilhar aquele momento ruim que você teve com outras pessoas que estão passando por aquele mesmo momento.
tá? Tudo na nossa vida é uma aprendizagem. E Deus, Ele a cada dia nos capacita, cada vez mais, para que a gente possa falar para tantas outras pessoas que ainda não conseguiram escutar, né, a verdade, nunca ouviram falar do poder de Deus, da cura, que Ele liberta, que Ele salva. Quantas pessoas já ouviram falar nisso realmente, né? Com a firmeza da palavra, com o conhecimento da palavra. E nós, como cristãos, temos o privilégio de conhecer e o compromisso com Deus de passar para o próximo aquilo que Deus fala aos nossos corações. Quando você ver um irmão teu passando por uma aflição, procure saber, ver se você consegue ajudar. Se você não conseguir ajudar, procura levar ele a alguém, a alguma coisa, que ele consiga sair daquele problema. Que Deus sempre vai se agradar de você, né? Nós devemos estar sempre prontos para estender nossas mãos ao próximo, porque é isso que Deus faz conosco. Todo dia nós pecamos, todo dia nós pecamos. Para isso a palavra diz, perdoai 70 vezes 7, são 490. Mas temos que ter o coração de Davi. Pecou, se volta para Ele rapidinho, Senhor, me perdoa, pequei, me perdoa, e me ajuda a não voltar mais naquele erro, fortalece-me, que é isso que Ele quer. Ele quer que você tenha sempre esse coração. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Em Amós capítulo 3, 7, você pode ver que Deus, Ele estava assim, aborrecido com o povo de Israel. Ele estava decidido a destruir. Mas o que Ele fez antes? Eu vou chegar lá e vou derrubar tudo e acabou, não tem que dar satisfação a ninguém. O que Ele fez? Vai lá, Amós, fala com eles primeiro. Avisa eles o que eu quero fazer. Então nós podemos ver o seguinte, tudo que possa acontecer, Deus sempre vai usar alguém para falar conosco, ou vai falar conosco diretamente, tá? Ele nunca vai nos pegar de surpresa. Não, você errou e não tem perdão, e Deus é misericordioso. Deus, né, é graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele está sempre pronto, né, a nos perdoar, está sempre pronto a nos receber de volta, tá? E é isso que Ele quer, que nós voltemos os nossos corações para Ele. Aqui nós temos, no capítulo 3 de Amós, também 3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Esse acordo aqui na palavra, é nós andarmos em acordo com a palavra dele. Assim como nós também, como casais, podemos andar dois juntos, sem estarmos em acordo com nossos maridos, com as nossas esposas, né? Deus, quando nós casamos, Deus nos faz um só. E para podermos andarmos um só, temos que andar em acordo. Senão, um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Nós vamos chegar a lugar nenhum. Quando nós sentamos, conversamos e chegamos num acordo, a gente vai longe, muito longe. Aqui para finalizar, mesmo após proclamar o juízo, Deus promete a restauração a Israel, manifestando assim a sua bondade. Aqui, Ele mostra novamente a sua misericórdia. Porque Amós, ele intercede pelo aquele povo. São pecadores, assim como nós, mas dá uma segunda chance. Assim como todo dia Ele tem nos dado uma segunda chance. Todo dia nós erramos, Ele tem nos dado uma segunda chance. Vamos aproveitar isso. Não vamos nos desviar jamais da promessa dEle, da palavra dEle, porque só Ele pode suprir
toda e qualquer necessidade. O foco dessa palavra aqui, de Amós, nada mais é do que as pessoas se perderam com o que eu sou ou com o que eu tenho. Sabe quem sou eu? Essa palavra a gente escuta muito aí fora, né, nos dias de hoje. Mas nós devemos atentar ao seguinte: o que está lá fora, o que está no mundo, não é maior do que aquilo que está em nós. Né? Porque o que está em nós é Jesus Cristo, é a verdade, é o caminho, né? Então não existe outro. Então, eu peço a vocês que procurem sempre, estar sempre com as mãos estendidas para o seu próximo, para aqueles que Jesus botar em seus caminhos. Porque eu aprendi o seguinte: quando você dá alguma coisa a alguém, você diz, eu abençoei fulano, você não abençoou ninguém. Você supriu a necessidade daquela pessoa naquele momento. Amanhã ela pode estar com a mesma necessidade. A palavra diz que quando você doa alguma coisa, brasa sobre as suas cabeças vão ser acrescentadas. Então quem ganha é você. A pessoa que recebeu, ela ganhou aquele momento, mas amanhã, de repente, ela pode estar com aquela mesma necessidade. E a bênção foi sua. Porque a palavra diz, é melhor estendermos as mãos para dar do que para pedir. Né? E é maravilhoso. Eu posso experimentar isso quase que todos os dias da semana. Estender a mão. É muito bom. É gratificante, tá? E quando eu faço isso, quando eu olho para um pequenino, Deus está olhando para mim, está olhando para a minha casa, está olhando para a minha família. Né? E eu consigo caminhar com tranquilidade, eu consigo andar de cabeça erguida, tranquilo, sabendo que Deus está guardando a mim, minha casa e minha família. Obrigado, irmãos, por esse momento de vocês poderem estar aí, sentado. Espero poder ter acrescentado alguma coisa, tá? E agradeço a vocês. E peço que a mão de Deus esteja com toda sorte de bênção sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, e que qualquer um que hoje aqui esteja com uma necessidade, pode ter certeza, Deus já olhou e já providenciou, seja lá o que for, a cura física, espiritual, financeira, eu tenho certeza que Deus já providenciou isso na vida de cada um de vocês, assim como na minha vida também. Obrigado e que Deus abençoe vocês.